Olá pessoal, eu sou a Daiane Lima e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo dessa linda peça. A nossa regata Charme. Eu fiz ela aqui usando esse amarelo candy e fiz ela também aqui, ó, usando a cor Tiffany. Olha só como ficou linda aqui a nossa regata, ó. Se você já é inscrito aqui no canal, já deixa o seu like. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Já se inscreve no canal, ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Eu utilizei aqui para fazer essa peça 220 gramas aqui de fio charme para essa peça aqui na cor Tiffany e utilizei aqui 245 gramas nessa outra peça aqui amarela, tá? Então aqui eu fiz essa peça aqui, o que seria equivalente ao tamanho P e essa aqui que seria equivalente ao tamanho M, tá? Lembrando que você tem que medir aí a sua peça, você tem que tirar as medidas e fazer de acordo com as medidas. Então essa peça aqui eu fiz para mim e eu uso o tamanho P. Essa outra peça aqui eu fiz para minha irmã. Ela usa tamanho M, então vocês têm que tirar as medidas aí e adaptar de acordo com a medida de vocês, tá? Então, eu vou passar aqui direitinho para vocês a quantidade de correntinhas e de pontos, para vocês terem aí uma noção de tamanho. Então, para essa peça aqui, tamanho P, então para essa daqui, eu comecei fazendo 150 correntinhas aqui na gola. E para essa daqui, amarela, que seria um tamanho M, eu comecei fazendo 165 correntinhas. Então, aqui o número de correntinhas iniciais tem que ser um número que seja múltiplo de 3, tá certo? Aqui nessa peça, ela ficou aqui, ó, com 64 pontos de base aqui para frente e 56 pontos de base que eu separei para as costas. E aí, a gente tem 40 pontos aqui para cava e 40 pontos desse outro lado para cava. Para esse tamanho aqui, que é o tamanho M, eu comecei com 165 correntinhas e deixei 78 pontos aqui, ó, na frente e 62 pontos aqui nas costas, tá bom? E deixei 40 pontos também de cada lado para as cavas. Então, a quantidade de pontos da frente e das costas vai depender do tamanho que você for fazer aqui o começo da sua peça. Vai depender também se você vai querer ela aqui, ó, mais cavadinha ou mais fechadinha, se vai querer as costas mais largas ou mais estreitas. Então, aí depende do que você vai querer para sua peça. Então, eu tô passando aqui, ó, as medidas que eu utilizei aqui para minhas duas peças, tá bom? Outra coisa importante, você tem que levar em conta que, como é um fio 100% algodão, a tendência é dar uma encolhida depois que você lava ou até mesmo depois que os pontos assentam. Então, deixa aí pelo menos 1 centímetro de sobra, tá bom? Que aí, se a sua peça encolher, não vai dar tanta diferença. Então, aqui, ó, para vocês terem noção de tamanho. Essa daqui, ela ficou com 40 centímetros aqui de largura, tá? Assim como ela está aqui dobrada. E ficou com 43 centímetros aqui, ó, de comprimento, tá? Eu fiz aqui 36 carreiras aqui no comprimento, ó, contando aqui, ó, dessa carreira até o final. E para minha peça que é um pouco maior, eu fiz 40 carreiras aqui no comprimento. Essa peça aqui ficou, ó, com 42 centímetros de largura e de comprimento ela ficou com 45 centímetros e meio. Então, eu fiz aqui 4 carreiras a mais.
Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Vamos então para a nossa videoaula? Pessoal, então aqui para nossa videoaula a gente vai precisar de uma agulha de crochê de 3 milímetros, marcadores aqui de ponto, cola e tesoura para os arremates. Vamos utilizar também, ó, a gente vai precisar de 2 novelos do fio charme. Vamos utilizar 1 novelo e meio, tá? Essa cor aqui é a cor amarelo candy. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo a numeração e a quantidade que eu utilizei para fazer aqui essa peça, tá? Pessoal, vamos iniciar aqui, ó, fazendo uma laçadinha inicial. Fiz aqui minha laçadinha inicial, deixei aqui um pedaço de fio para a gente fazer o arremate. Eu vou fazer aqui um total de 165 correntinhas, tá? Então, aqui para nossa peça, a gente tem que fazer um número de correntinhas iniciais que seja múltiplo de 3, tá bom? Se você não tem muita familiaridade com múltiplos, a quantidade que você tem que fazer é um número que você divida ele por 3 e dê um número inteiro, tá? Aqui no meu caso vai dar 55, tá? Não pode dar 55.1, 55.5, tem que ser um número inteiro. Então, eu vou fazer aqui meu cordão de correntinhas com 165 correntinhas, que é um número múltiplo de 3. Então, eu vou fazer aqui, ó, minhas 165 correntinhas. Pessoal, fiz aqui, ó, minhas 165 correntinhas. Agora, a gente vai fechar com ponto baixíssimo na primeira correntinha lá do início do nosso cordão, ó. Então, eu vou segurar aqui, ó. Vou vir aqui, ó, deixando aqui o lado pra cima, ó, para o nosso cordão não ficar virado, não ficar torcido, ó. Cheguei aqui, ó, na primeira correntinha. Venho aqui, ó, pego a alcinha, ó, deixando a alcinha de baixo, ó. Pego aqui na alcinha de baixo. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Fiz aqui o meu ponto baixíssimo. Eu vou subir aqui 2 correntinhas. Fiz aqui minhas 2 correntinhas. Vou fazer aqui, ó, meio ponto alto. Então, eu vou vir aqui, laçar o meu fio. E vou fazer aqui 165 pontos meio altos, contando aqui com as 2 correntinhas iniciais. Então, eu laço o meu fio, pego aqui, ó, na correntinha de baixo, puxo a laçadinha, tiro todas de uma vez. Laço o meu fio, introduzo aqui, ó, deixando a correntinha de baixo, puxo a laçadinha, tiro todas de uma vez. Então, eu vou seguir assim até o final da minha carreira. Eu vou terminar aqui a minha carreira e volto pra gente continuar. Pessoal, cheguei aqui no final da minha carreira. Esse fiozinho aqui do início, ó, a gente arremata ele no final, tá? Quando a gente terminar de fazer a nossa peça, a gente arremata. Então, eu vou fazer aqui o meu último ponto, ó. Venho aqui na última correntinha e faço aqui meio ponto alto. Aqui a gente tem as 2 correntinhas do início, eu venho na segunda correntinha, ó, e faço aqui um ponto baixíssimo, ó. E fechei aqui, então, ó, a nossa carreira, ó. Então, aqui, ó, essa peça é bem fácil de fazer, tá? A parte mais chatinha é essa daqui.
Depois que você faz essa carreira aqui, ó, o resto é bem rapidinho, bem gostoso de fazer. Então, a minha sugestão aqui é que vocês meçam aí, ó, no pescoço e vejam se o tamanho está adequado para o que você quer, tá? Você pode medir também antes de fazer os meio ponto alto, só que aí as correntinhas elas não ficam assim tão certinha para você ver como que tá. Então você faz aqui, ó, põe aí no seu pescoço e vê como que tá ficando, se o tamanho do decote tá bom. E aí, agora a gente vai subir aqui, ó, uma correntinha que equivale ao meu ponto baixo e vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas no total. Uma é o ponto baixo e 5 é o espacinho. Fiz aqui minhas 5 correntinhas, eu vou pular 2 pontos de base, venho aqui no terceiro ponto e faço um ponto baixo. Novamente faço 5 correntinhas, pulo aqui 2 de base, vou no terceiro, faço um ponto baixo, 5 correntinhas, pulo aqui 2 de base, vou no terceiro ponto e faço um ponto baixo. Então, eu vou seguir aqui essa repetição até o final da minha carreira. Antes de vocês continuarem aí a carreira de vocês, dá uma contada aqui, ó, nos pontos, para ver se tá tudo certinho, se a quantidade tá certa. Porque aí, se tiver alguma coisa errada aí, você já arruma antes de continuar aqui a nossa carreira. Então, eu vou terminar aqui a minha carreira e volto pra gente continuar. Pessoal, cheguei aqui no final da minha carreira, ó. Então, olha só, reparem que eu não estou fazendo aqui os meus pontos apertados, tá? Por isso que eu tô usando aqui uma agulha de 3 milímetros, para o ponto ficar aqui mais folgadinho. Em peças assim de vestuário, é legal que os pontos fiquem mais soltinhos para a peça não ficar rígida, para ela ter um certo caimento. Então, eu terminei aqui, ó, a minha carreira. Fiz aqui o meu último ponto baixo e sobraram aqui 2 pontos que a gente vai pular. Então, eu fiz aqui o meu último ponto baixo, vou fazer 2 correntinhas, vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, na primeira correntinha das 6 que a gente tem aqui, a primeira correntinha que vale ao nosso ponto baixo. Então, eu vou pegar aqui, ó, a alcinha da correntinha e vou fazer um ponto alto. Então, eu puxo aqui a minha laçadinha, ó, tiro 2 e tiro 2. Assim, a gente já sai aqui, ó, no meio do nosso espacinho aqui de 5 correntes, ó. Então, aqui, ó, a gente fica com um total de 55 espacinhos aqui de 5 correntes. Então, aqui a gente tem 165 pontos. Então, 165 dividido por 3, 55. Vamos ter aqui 55 espacinhos. Por isso que a gente precisa ter uma quantidade que seja múltiplo de 3, porque para cada espacinho a gente vai utilizar 3 pontos, ó. Um ponto que a gente faz o ponto baixo e 2 pontos de espaço. Então, eu fiz aqui, ó, o meu ponto alto. Vou introduzir aqui a agulha dentro do espacinho sem correntinha, ó, e puxo aqui a minha laçadinha fazendo um ponto baixo, ó. Fiz aqui o meu ponto baixo, agora eu vou fazer aqui 6 correntinhas. Na carreira anterior a gente fez 5, nessa carreira a gente vai fazer 6. Fiz aqui 6 correntinhas, vou aqui, ó, no próximo espacinho, faço um ponto baixo. Novamente, faço 6 correntinhas, vou no próximo espacinho, faço um ponto baixo. Faço 6 correntinhas,
Vou no próximo espacinho e faço um ponto baixo. Então, eu vou seguir aqui essa repetição até o final da minha carreira. Eu vou terminar aqui a minha e volto pra gente continuar. Pessoal, olha só, cheguei aqui no final da minha carreira. Fiz aqui o meu último ponto baixo. Agora, a gente vai finalizar a nossa carreira fazendo 2 correntinhas. Fiz aqui, então, minhas 2 correntinhas, vou fazer um ponto alto duplo. Então, eu dou 2 laçadinhas aqui no meu fio, ó. Venho aqui pegando as 2 alcinhas do ponto baixo e vou fazer o meu ponto alto duplo. Puxo aqui a minha alcinha, tiro 2 e tiro 2. Assim, novamente, a gente saiu no meio do espacinho. Sem correntinha de espaço, a gente vai direto dentro aqui do espacinho, ó, e faz um ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo, faço 3 correntinhas, vou no próximo espacinho, faço um ponto baixo. 3 correntinhas, vou no próximo espacinho, um ponto baixo. 3 correntinhas no próximo espacinho, um ponto baixo. Então, eu vou seguir fazendo assim, ó, por toda a minha carreira. Eu vou terminar aqui a minha e volto pra gente continuar. Pessoal, cheguei aqui no final da minha carreira, ó. Olha só como que vai ficando aqui a nossa peça, ó. Fiz aqui, ó, minhas 3 correntinhas, ó. Fiz o ponto baixo no último espacinho, fiz 3 correntinhas. Agora, eu vou soltar aqui, ó, essa laçadinha. Então, eu vou introduzir aqui a agulha, ó, de trás pra frente, pegando as 2 alcinhas aqui do ponto e puxar essa laçadinha lá pra trás, ó. Puxei a laçadinha, eu vou ajustar aqui a minha laçadinha, ó. Ajustei aqui a minha laçadinha, volto no mesmo ponto, faço um ponto baixo e uma correntinha. Então, aqui a gente tem, ó, o equivalente ao nosso primeiro meio ponto, ó. Olha só como que fica aqui o acabamento da nossa carreira, ó. Então, eu fiz aqui um ponto baixo e uma correntinha, vou laçar aqui o meu fio. Dentro do espaço de 3 correntes, eu faço 3 meio pontos altos, ó. Fiz um novamente, laço meu fio, ó. Puxo a laçadinha, tiro todas de uma vez e mais um meio ponto alto. Então, eu fiz aqui 3 meio pontos altos aqui, ó, dentro do espaço de 3 correntes. Laço meu fio, vou aqui no ponto baixo e faço meio ponto alto. Novamente aqui no espacinho, 3 meio pontos altos. Então, eu vou seguir essa repetição aqui até o final da minha carreira. Cheguei aqui no ponto baixo, faço meio ponto alto nele e sigo para o espacinho. Vou terminar aqui a minha carreira e volto pra gente continuar. Pessoal, cheguei aqui no final da minha carreira, ó. Aqui eu já coloquei uns marcadores para agilizar aqui a contagem dos nossos pontos, ó. Então, eu vou finalizar aqui a minha carreira, ó. Fiz aqui 3 meio pontos altos, ó, no último espacinho. Vou alongar aqui a laçadinha. Vou pular aqui, ó, o ponto baixo e a correntinha do início. Vou no segundo ponto e vou inserir aqui a minha agulha, ó, de trás pra frente, e vou puxar essa laçadinha lá pra trás. Vou ajustar aqui, ó, o meu fio. Olha só, a gente finalizou aqui a nossa carreira. Então, aqui nessa carreira, a gente vai começar a fazer a frente da nossa peça. Então, essa primeira carreira eu vou pegar a alcinha de trás aqui dos meus pontos, tá? Para ficar um detalhezinho aqui. Se você não quiser, você pode pegar
as duas alcinhas do ponto, tá? Eu vou pegar só uma, então eu puxei a laçadinha aqui, ó. Eu volto pegando apenas a alcinha de trás, ó. Puxo a laçadinha, faço um ponto baixo e uma correntinha. Então, aqui a gente tem, ó, o nosso primeiro ponto, pegando a alcinha de trás. Novamente, ó, vou no mesmo ponto e faço um ponto alto. Então, a gente fica aqui com um aumento no começo aqui da nossa carreira. Então, aqui, ó, a gente vai dividir a frente, as costas e a parte que vai ser aqui a cava da nossa blusa, ó, da nossa regata. Então, olha só. Ela vai ficar desse jeito aqui, ó. A parte maior é a parte da frente. Então, ela vai ficar assim, ó. Olha só. Então, aqui a gente trabalha a frente, depois a gente trabalha as costas. Então, aqui a quantidade de pontos da frente e das costas vai depender do tamanho que você tá fazendo. Se você for fazer um tamanho maior que esse aqui, então aí você vai distribuir os seus pontos e vai dar uma outra contagem de pontos aí, tá? Então aqui, ó, do tamanho P para esse, eu fiz, ó, no tamanho P eu fiz 64 pontos aqui para frente, eu separei 64 pontos aqui para frente, tá? Separei 64 pontos aqui na base e vai ficar com 66, porque a gente vai pôr um aumento no começo e um aumento aqui no final. E nas costas eu deixei aqui, ó, 56 pontos, ó, para as costas, isso no tamanho P. Como eu vou pôr um aumento também no começo e um aumento no final, então a gente fica, ó, com 58 pontos aqui nas costas, tá? Mas eu não vou falar do aumento, eu vou falar dos pontos que você tem que deixar aqui na base, que aí não confunde. Aí na hora de contar, esquece o ponto que tá a mais aqui e o ponto que tá a mais aqui, porque a contagem tem que ser feita aqui na sua base. Então, no outro tamanho eu deixei 56 pontos para as costas, 64 pontos aqui para frente e 40 pontos de cada lado, que vai ser as cavas. E nesse tamanho aqui, ó, que seria um tamanho M, lembrando que você tem que tirar as medidas, tá? Aqui é só uma sugestão de tamanho. Nesse tamanho aqui, que eu considero tamanho M, eu deixei 78 pontos aqui para frente, 62 pontos aqui para as costas e 40 pontos aqui de cada lado para nossas cavas, ó. Então, você vai dividir o seu trabalho assim, ó. A gente começou aqui, ó, já fez os 2 pontos aqui no início, então você vai começar a contar, ó, a partir desse ponto aqui, onde tá os 2 pontos do início. Você vai contar aqui, ó, 78 pontos, ó. Contei 78 pontos. 78 pontos. Eu coloquei o marcador aqui no ponto à frente, tá? Então, entre esse marcador e esse aqui, a gente tem 78 pontos. Desse marcador até esse aqui, ó, contando com o ponto que tá o marcador até o outro ponto que tá o marcador, a gente tem 40 pontos. Aí, a gente vem novamente, ó, e conta aqui, ó, 62 pontos, tá? Entre os marcadores. Então, a gente já não conta esse ponto que tá o marcador. A gente vem aqui no próximo, conta 62 pontos. E aí, a gente tem 62 pontos até esse ponto antes, onde tá o marcador. E aqui, a gente fica novamente, ó, com 40 pontos aqui, que vai ser a nossa cava. Então, a gente vai fazer aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. A gente fez um aumento apenas aqui no primeiro ponto. Ó, fiz um aumento no primeiro ponto, vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui no ponto antes do marcador.
E no último ponto a gente faz um aumento também. Então, olha só, fiz aqui meus 2 pontos, vou no próximo ponto, pego apenas a alcinha de trás e faço um ponto alto. Vou no próximo, pego apenas a alcinha de trás, faço um ponto alto. E assim eu vou seguir até chegar lá no outro marcador. Então, aqui eu vou fazer os meus pontos. Aqui na minha base eu vou ficar com 78 e o total de pontos da carreira, contando com os aumentos, será 80 pontos. Então, eu vou fazer aqui, ó, a minha carreira e volto pra gente continuar. Pessoal, cheguei aqui no final da carreira, ó, fiz aqui, ó, meus pontos. E aqui no meu último ponto, ó, o meu marcador tá aqui, eu vou fazer o meu último ponto. Eu vou fazer o meu aumento. Pego apenas a última alcinha aqui do meu ponto, a alcinha de trás, e faço 2 pontos altos, ó. Então, olha só como que fica aqui, ó. Esse marcador aqui eu já posso tirar. Fiz aqui o meu aumento, eu faço 2 correntinhas, viro aqui o meu trabalho, ó. E vou fazer um aumento aqui no começo da carreira também, ó. Então, aqui eu já tenho as 2 correntinhas, que equivale ao meu ponto alto. Eu vou no mesmo ponto, ó, no primeiro ponto. E faço um ponto alto. Então, aqui a gente tem um aumento no começo da carreira. Vamos fazer aqui também um aumento quando chegar no final da carreira. E vamos seguir aqui, ó, fazendo ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira, onde a gente vai fazer um aumento lá no último ponto, ó. Então, eu vou seguir aqui, ó, fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar lá no final da minha carreira. Eu vou terminar aqui a minha e volto pra gente continuar. Olha só. Eu tava fazendo aqui o meu trabalho e tinha um nó no fio. Então, uma dica que eu dou pra vocês é que vocês cortem o nó e dê um nó vocês mesmo aí, tá? Porque às vezes esse nozinho que vem da fábrica, ele tá frouxo. Às vezes você puxa e ele já solta. Então, eu não confio muito nesses nozinhos quando eu encontro eles aí no novelo. E essas pontinhas aqui de fio, ó, depois eu vou passar ela aqui por dentro dos pontos, ó. Eu posso já passar até agora, ó. E aí, eu já vou trabalhar, ó, por cima dessas pontinhas aqui, quando eu estiver fazendo os meus pontos, ó. Trago ela aqui pra cima. Ó, e aqui eu vou trabalhar e já vou escondendo aqui essas pontinhas de fio. Eu vou terminar aqui a minha carreira e volto pra gente continuar. Pessoal, cheguei aqui no final da minha carreira, ó. Venho aqui no meu último ponto, ó, que é o ponto baixo e a correntinha onde a gente iniciou a carreira. Venho aqui na correntinha, ó, e faço o meu aumento. Faço 2 pontos no mesmo ponto de base, ó. Então, olha só como que fica aqui, ó. Temos um aumento aqui no início, um aumento aqui no final. A gente vai fazer mais uma carreira aqui pra frente, do mesmo jeito, ó. Vou fazer 2 correntinhas pra subir, vou virar o meu trabalho e vou fazer um aumento aqui no primeiro ponto, ó. Então, eu fiz 2 pontos, ó, no mesmo ponto de base. Vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto e quando chegar no final da carreira, a gente faz um aumento lá no último ponto. Então, eu vou seguir fazendo aqui a minha carreira e volto aqui pra gente continuar aqui a nossa peça. Pessoal, cheguei aqui, ó, no final da minha carreira, ó.
Aqui no meu último ponto, eu vou fazer o meu aumento, ó. 2 pontos no mesmo ponto de base. Olha só, fiz aqui o meu aumento, vou fazer mais uma correntinha para travar o fio e vou cortar aqui o meu fio, ó. Vou deixar aqui um pedaço de fio que seja suficiente para a gente fazer o arremate. Olha só. Agora a gente vai fazer a parte das costas, ó. Olha só como que vai ficando aqui a nossa peça, ó. Já vai ganhando forma, ó. Agora a gente vai então, ó, fazer aqui a parte das costas, tá? Então a gente vai começar, ó, um ponto à frente de onde tá o marcador. Lembrando que aqui a gente tem que ter 62 pontos aqui na nossa base, tá? Vamos fazer um aumento no começo, um aumento no final, vamos ficar com 64 pontos altos aqui na próxima carreira. Então, eu vou pegar aqui o meu fio, vou dar aqui uma laçadinha inicial, vou deixar um pedacinho de fio pra gente também arrematar. Ó, dei aqui a minha laçadinha inicial. Eu venho aqui, ó, no ponto à frente do marcador. Aqui eu vou fazer, a gente vai pegar, ó, na alcinha de trás também, ó. Eu já ia pegar as duas. Se você quiser pegar as duas, pode pegar também, ó. Venho na alcinha de trás aqui do ponto, ó. Faço um ponto baixo. E uma correntinha. A gente tem aqui, então, ó, o nosso primeiro ponto alto. Laço o fio, vou no mesmo ponto de base e faço um aumento. Fiz aqui o meu aumento, ó, já vou aproveitar para esconder aqui o fio do início. Vou no próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. E vou fazer ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui na outra marcação. E aí a gente faz um aumento aqui no último ponto. Então eu vou seguir fazendo aqui a minha carreira e volto pra gente continuar. Pessoal, cheguei aqui, ó, no final da minha carreira. Aqui no meu último ponto, ó, eu vou fazer um aumento. Então eu vou fazer 2 pontos altos aqui no mesmo ponto de base. Fiz aqui o meu aumento, ó. Vou tirar aqui o marcador. E agora as próximas carreiras a gente vai fazer apenas ponto alto sobre ponto alto. A gente vai colocar o aumento apenas aqui na primeira carreira. Então eu vou fazer 2 correntes para subir, vou virar aqui o meu trabalho. E vou já no segundo ponto, ó. Vou já aqui no meu segundo ponto e faço um ponto alto. E vou seguir aqui fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar lá no final da minha carreira. Vou terminar aqui a minha carreira e volto pra gente continuar. Pessoal, cheguei aqui no final da minha carreira, ó. Vou fazer aqui o meu último ponto alto, ó, pegando lá na correntinha. E finalizamos aqui então a nossa carreira. Agora a gente vai fazer aqui um total de 17 carreiras, tá? Apenas ponto alto sobre ponto alto, ó. Não temos mais aumentos, os aumentos foram apenas na primeira carreira. Então eu vou subir 2 correntinhas, viro aqui a minha peça. E vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, tá? Eu vou seguir fazendo assim, até a gente ter um total aqui de 17 carreiras. Então, eu vou fazer aqui, ó, as minhas 17 carreiras e volto pra gente continuar. Pessoal, olha só como que tá ficando aqui a nossa peça, ó. Então, eu fiz aqui, ó, minhas 17 carreiras aqui na parte das costas.
E aqui essa quantidade de carreiras aqui, ó, você pode adaptar aí de acordo com as suas medidas também, tá? Tanto a parte das costas, você pode fazer mais carreiras ou menos carreiras, aí vai depender das suas medidas. E aqui também na frente, se você quiser, você pode fazer mais carreiras, tá bom? Então, aqui eu fiz minhas 3 carreiras na frente, minhas 17 carreiras nas costas. Se você for fazer uma quantidade de carreiras diferente da que eu fiz aqui, então você tem que se atentar para sua última carreira ficar para o lado direito, tá? Então, faça sempre aí uma quantidade ímpar de carreiras, tá? Que aí a gente tem aqui, ó, o lado direito aqui da nossa pala, ó. Então, eu finalizei aqui a minha carreira. Agora, a gente vai unir aqui, ó, a parte de trás com a parte da frente. Então, eu fiz aqui o meu último ponto. Eu vou fazer aqui agora 34 correntinhas. Essa parte aqui das correntinhas também você pode adaptar às suas medidas, tá bom? Então, eu fiz aqui 34 correntinhas e essa parte aqui dessas correntinhas tem que ser um número múltiplo de 3 mais 1. Então, o meu número aqui foi 33 e aí eu coloquei mais 1, ficou com 34. Então, lembrando, múltiplos de 3 mais 1. Vou fazer aqui, então, ó, minhas 34 correntinhas. Olha só, fiz aqui, então, minhas 34 correntinhas. Agora, eu vou lá na parte da frente, ó. Vamos fazer como fizemos lá no início, ó. Vamos ver se as nossas correntinhas aqui não estão torcidas, ó. Deixa ela certinha. E a gente vai vir aqui laçar o fio e vem aqui na parte da frente, ó. E pega aqui, aqui a gente tem as 2 correntinhas, a gente vai pegar aqui na correntinha, ó. Vamos fazer um aumento aqui na parte da frente, tá? Pra gente seguir aqui esse mesmo padrão que a gente já vinha fazendo aqui, ó. De colocar aumentos aqui no começo e no final da carreira. Então, eu fiz aqui o meu aumento, vou seguir fazendo aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá do outro lado, ó. Olha só, então aqui, ó, lembra de você colocar aqui direito, ó, o lado direito pra fora, tá? Avesso com avesso aqui, ó, avesso com avesso e a parte direita aqui pra fora. Olha só pra vocês entenderem aqui, ó, a gente vai unir a parte de trás com a parte da frente. A minha peça aqui tá dobrada, ó. E aí, eu vou seguir aqui fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar no final da carreira. Vou terminar aqui a minha carreira e volto pra gente continuar. Pessoal, cheguei aqui, ó, no final da carreira. Vou fazer aqui o meu último ponto. Aqui a gente tem aquele fio aqui, ó, que a gente cortou. A gente vai arrematar ele depois, ó. Então, aqui, ó, no meu último ponto, eu vou fazer aqui também 2 pontos altos, pra gente ficar com um aumento aqui desse lado também, ó. Olha só como que ficou aqui, ó. A gente já uniu aqui um lado, vamos unir aqui o outro lado, ó. Vou fazer novamente 34 correntinhas. Fiz aqui, então, ó, minhas 34 correntinhas. Agora, eu vou aqui na parte das costas, ó.
Vou alongar aqui a minha laçadinha e vou puxar ela aqui por dentro da primeira correntinha que a gente tem aqui, ó. Introduzo aqui a minha agulha de baixo para cima e puxo aqui essa laçadinha lá para trás, ó. Aqui eu vou ajustar o meu fio. Olha só, vou ver aqui, ó, se a minha laçadinha não ficou torcida, a gente ajeita aqui, ó. E aí a gente ajusta o fio. Olha só como que fica, ó. Ajustei aqui o meu fio, eu volto no mesmo lugar, ó, lá na correntinha e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, aqui a gente tem o nosso primeiro ponto alto. E vou seguir fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto. Agora a gente não vai mais fazer aumento, nem na frente, nem nas costas. Agora é só ponto alto sobre ponto alto. E vou seguir aqui, ó, fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui na outra parte das correntinhas, aqui no outro cordão de correntinhas. Então, eu vou seguir fazendo aqui meus pontos e volto pra gente continuar. Pessoal, fiz aqui, ó, meus pontos, ó. Cheguei aqui no meu cordão de correntinhas, ó. Sem correntinha de espaço, ó, eu fiz aqui o meu último ponto alto. Eu vou direto aqui, ó, na primeira correntinha. Pego aqui a alcinha de baixo, ó. Faço um ponto baixo. Vou na próxima correntinha, pegando só a alcinha aqui de baixo e faço um ponto baixo. Vou seguir fazendo aqui, ó, um ponto baixo para cada correntinha que eu tenho aqui, ó. Aqui eu vou ter um total de 34 pontos baixos. Então, eu vou seguir fazendo aqui, ó, meus pontos baixos, pegando aqui na alcinha de baixo, até chegar aqui no final do meu cordão de correntinhas. Eu vou fazer aqui os meus pontos e volto pra gente continuar. Pessoal, fiz aqui, ó, meus pontos baixos, cheguei aqui na parte da frente. A gente não vai fazer aumento, a partir de agora a gente vai fazer todas as carreiras aqui ponto alto sobre ponto alto, até o final da peça. Então, eu fiz aqui, ó, o meu último ponto baixo, sem correntinha de espaço, vou direto aqui no primeiro ponto e faço um ponto alto. E vou seguir fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá no outro cordão de correntinhas. Vou seguir aqui fazendo os meus pontos e volto aqui pra gente continuar. Pessoal, ó, fiz aqui toda a parte da frente, ó, cheguei novamente aqui no meu cordão de correntinhas. Então, eu vou fazer aqui o meu último ponto, ó. Fiz aqui meu último ponto alto, sem correntinha de espaço, vou aqui, ó, na primeira correntinha, pegando a alcinha de baixo e faço um ponto baixo. Vou na próxima correntinha, pego a alcinha de baixo e faço um ponto baixo. Então, eu vou seguir fazendo aqui meus pontos baixos até chegar lá no final da nossa carreira, tá? Eu vou terminar aqui os meus pontos e volto pra gente finalizar aqui a nossa carreira. Pessoal, cheguei aqui no final da minha carreira, ó. Agora a gente vai finalizar a carreira aqui, ó, puxando aqui, alongando a laçadinha. Vamos vir aqui, ó, na correntinha, aqui a gente tem um ponto baixo. E a correntinha onde a gente iniciou a carreira, a gente vai pegar a agulha de baixo para cima, ó. E vamos puxar aqui essa laçadinha lá para trás. Vou ajustar aqui o meu fio. Olha só, ajustei aqui o meu fio, volto no mesmo lugar.
faço um ponto baixo, uma correntinha. Agora a gente vai seguir fazendo aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, até terminar aqui essa parte das costas, ó. Vou seguir aqui, ó, fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui na parte da cava, ó. Então, eu vou seguir fazendo aqui os meus pontos e volto pra gente continuar aqui a nossa peça quando eu chegar lá nos meus pontos baixos. Pessoal, olha só, fiz aqui os meus pontos, ó, cheguei aqui na minha cava. Então, olha só como que tá ficando aqui, ó, a nossa peça. Aqui vocês podem ver que a nossa peça, ela tá aqui, ó, um pouco arredondada. Mas aí, conforme a gente for fazendo as carreiras aqui, ó, ela vai ficando certinha. Aqui também, ó, como a gente vai trabalhar em carreira tubular aqui, vamos trabalhar em carreira circular, uma tendência é que a sua peça ficar um pouco enviesada, tá? Os pontos, eles vão indo pro mesmo lado, mas aí você dá uma puxadinha, dá uma ajeitadinha, que já consegue resolver esse problema, e isso aí também não vai afetar o resultado final da sua peça. Uma maneira de você resolver isso é você fazer uma carreira para o direito, uma carreira para o avesso. Mas eu não acho que seja necessário fazer isso aqui nessa peça. Então, eu terminei aqui, ó. Toda a parte aqui das costas. E agora a gente vai começar a fazer aqui o detalhe da lateral da nossa peça, ó. Então, aqui eu fiz, ó, o meu último ponto alto, tá? Presta atenção aqui para não fazer aqui em cima do primeiro ponto baixo também, ó. Eu vou fazer duas correntinhas. Fiz duas correntinhas, laço duas vezes o meu fio. Agora a gente vai fazer aqui, ó, pontos altos duplos. Então, eu laço aqui o meu fio duas vezes, venho aqui, ó, no primeiro ponto baixo, puxo a laçadinha, tiro uma e tiro duas. Vou ficar aqui, ó, com duas laçadinhas aqui na minha agulha e novamente vou laçar o meu fio duas vezes. Vou pular aqui, ó, dois pontos baixos, vou no terceiro ponto e faço o meu ponto alto duplo, ó. Fiquei aqui agora com 3 laçadinhas na minha agulha. Agora eu tiro todas de uma vez. Então, aqui a gente fez, ó, 2 pontos altos duplos fechados juntos. Fiz aqui meus 2 pontos altos duplos fechados juntos, eu vou fazer duas correntinhas. Vou laçar o meu fio duas vezes, vou aqui, ó, no mesmo ponto onde eu fiz aqui, ó, o último ponto. Puxo aqui a minha laçadinha, tiro duas, fiquei com duas na agulha. Novamente, ó, laço duas vezes o meu fio, pulo 2 pontos de base, vou no terceiro ponto, puxo a laçadinha, tiro duas, fiquei com 3 na agulha, agora eu tiro todas de uma vez. Olha só como que a gente vai fazendo aqui. Agora eu vou fazer duas correntinhas, ó. Laço meu fio duas vezes, vou no mesmo ponto aqui, onde eu acabei de fazer esse ponto, e vou repetir aqui, ó. Vou fazer o meu ponto alto duplo, deixando aqui as duas últimas laçadinhas, laço duas vezes o meu fio, pulo 2 pontos de base, vou no terceiro ponto, tiro a laçadinha aqui, ó, tiro duas,
tiro 2. Fiquei com 3 na agulha, vou tirar as 3 de uma vez, olha só. 2 correntinhas, laço 2 vezes o meu fio. No mesmo ponto aqui, ó, introduzo a agulha, puxo a laçadinha, tiro 2, tiro 2. Fiquei com 2 na agulha. Laço 2 vezes o meu fio, pulo 2 pontos de base. Puxo aqui a laçadinha, ó, tiro 2, tiro 2 e agora eu tiro as 3. Eu vou seguir fazendo assim, ó, até chegar aqui do outro lado. Pessoal, olha só, cheguei aqui do outro lado, ó. Fiz aqui 2 correntinhas, vou laçar o meu fio 2 vezes, vou pegar aqui no mesmo ponto onde eu fiz o último ponto. Fiquei com 2 laçadinhas na agulha, laço 2 vezes o meu fio, ó. Vou pular 2 pontos baixos, venho aqui no último ponto baixo. Vou fazer aqui o meu último ponto alto duplo, ó. Faço 2 correntinhas e venho aqui, ó, no primeiro ponto alto, ó. E aqui eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, ó. Vou fazer ponto alto sobre ponto alto até chegar lá do outro lado, ó. Aqui eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Toda a parte da frente. Quando chegar aqui desse lado, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez desse lado aqui, tá? Vamos fazer aqui os nossos pontos altos duplos. E eu volto aqui para finalizar a carreira com vocês. Pessoal, cheguei aqui no final, ó, da minha carreira. Fiz aqui o outro lado, ó. Fiz aqui o meu último ponto alto duplo. No último ponto baixo, eu vou fazer 2 correntinhas. Vou alongar aqui a minha laçadinha. Vou vir aqui, ó, na minha correntinha, ó. Vou pegar aqui, ó, de baixo pra cima. Na correntinha, puxo a minha laçadinha lá pra trás. E vou ajustar aqui o meu fio. Olha só, ajustei aqui o meu fio. Volto no mesmo ponto, ó, lá na correntinha, faço um ponto baixo, ó. Fiz aqui um ponto baixo, faço uma correntinha. E agora a gente vai seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Até chegar lá na lateral da nossa peça. Olha só, vou seguir aqui fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui na lateral. Vou fazer aqui meus pontos altos e volto pra gente continuar. Pessoal, cheguei aqui, ó, na lateral da minha peça, ó, fiz aqui meus pontos altos. Fiz aqui, ó, meu último ponto em cima do último ponto alto. Agora, sem correntinha de espaço, eu vou direto aqui, ó, nesse espacinho de 2 correntes e faço 2 pontos baixos, ó. Não faça esses pontos aqui muito apertados, tá? Fiz aqui 2 pontos baixos dentro do espacinho. Aqui no ponto, ó, na correntinha que fica em cima desses 2 pontos que foram fechados juntos, a gente faz um ponto baixo, ó. E vai no espacinho e faz 2 pontos baixos. Olha só. Novamente, aqui na correntinha em cima dos 2 pontos fechados juntos, um ponto baixo, 2 pontos aqui dentro do espacinho. Então, a gente vai seguir fazendo assim, até chegar
lá do outro lado, ó. Vou fazer aqui meus pontos baixos. Fiz aqui, ó, meus pontos baixos. Tenho aqui o meu último espacinho, vou fazer 2 pontos baixos. Laço o meu fio, vou aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. E agora eu vou seguir fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto, vou fazer toda essa parte aqui. Quando chegar aqui nesse outro lado, a gente vai repetir nossos pontos baixos e vamos finalizar aqui a nossa carreira. Vou terminar aqui a minha carreira e volto pra gente continuar. Pessoal, cheguei aqui, ó, no final da minha carreira. Fiz aqui, então, o meu último ponto, ó. Eu alongo a laçadinha, vou na correntinha e vou puxar aqui a minha laçadinha lá pra trás, ó. Vou ajustar aqui o meu fio, volto lá na correntinha e faço um ponto baixo, uma correntinha. Então, a gente tem aqui o nosso primeiro ponto alto da carreira. Então, aqui nessa carreira, ó, a gente tem 34 pontos baixos. Nessa carreira aqui, a gente vai ficar com 35, tá? Aí, na próxima carreira de pontos baixos, a gente vai ter novamente 34 pontos. E aí, a gente vai alternando. Uma carreira é 34, a outra é 35. Para vocês não acharem que fez alguma coisa errada, tá? É assim mesmo. Uma carreira é 34, a outra são 35 pontos. Então, eu vou seguir fazendo aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Até chegar lá na lateral da minha peça, ó. Vou seguir aqui fazendo meus pontos altos e volto pra gente continuar aqui. Pessoal, fiz aqui, ó, meus pontos altos, cheguei aqui na lateral da peça. Agora, a gente vai fazer aqui nossos pontos altos duplos, ó. Fiz aqui o ponto alto em cima do último ponto alto. Aqui nessa carreira, a gente fez 2 correntinhas. Aqui a gente vai começar direto com o ponto alto duplo, ó. Laço 2 vezes o meu fio. Pulo 2 pontos de base, ó, vou no ponto, aqui eu vou sempre trabalhar no ponto que está em cima dos 2 pontos altos fechados juntos, tá? Sempre pulando 2 de base. Então, eu vou começar já pulando 2 pontos aqui, vou no terceiro ponto e faço um ponto alto duplo. Aqui eu vou terminar o meu ponto, ó. Fiz o meu ponto alto completo aqui, o meu ponto alto duplo. Agora, eu faço 2 correntinhas, vou no mesmo ponto, ó, e faço aqui o meu ponto alto, deixando as 2 laçadinhas, ó. Laço o meu fio 2 vezes, pulo 2 pontos, puxo aqui a minha laçadinha. Fiquei com 3, agora a gente tira todas de uma vez, ó. 2 correntinhas, laço o fio, mesmo ponto, ó. Puxa a laçadinha, tira 2, deixa 2 na agulha, pula 2 pontos. E a gente vai seguir fazendo assim, até chegar desse lado aqui, ó. Eu vou fazer aqui os meus pontos e volto pra gente continuar. Pessoal, fiz aqui os meus pontos, ó. Fiz aqui meus 2 pontos fechados juntos. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas e vou finalizar aqui, ó, com um
ponto sozinho, tá? Então, eu fiz 2 correntinhas, vou no mesmo ponto, ó, e vou fazer aqui um ponto alto duplo, completo, tá? Olha só. Então, eu terminei aqui a lateral da minha peça, laço o meu fio, pulo aqui esses 2 pontos baixos, vou aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto alto, ó. E aqui a gente vai continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto. E aí, quando chegar lá na outra lateral, a gente vai repetir o que fizemos aqui, ó. Então, eu vou terminar aqui a minha carreira e volto pra gente continuar. Pessoal, cheguei aqui, ó, no final da minha carreira, fiz aqui o meu último ponto alto duplo, ó. Vou pegar aqui na correntinha e vou finalizar a minha carreira, ó. Puxo a laçadinha lá pra trás e ajusto aqui o meu fio, ó. Volto lá na correntinha, faço um ponto baixo, uma correntinha. Vou seguir aqui fazendo ponto alto sobre ponto alto, até chegar na lateral da nossa peça. Olha só, vou seguir aqui fazendo meus pontos. Quando chegar aqui, eu volto pra gente continuar. Pessoal, fiz aqui, ó, meus pontos, cheguei aqui na lateral da minha peça, fiz aqui o meu último ponto alto. Eu venho aqui, ó, pegando as 2 alcinhas do ponto e vou fazer meus pontos baixos, ó. Fiz aqui um ponto baixo pegando a alcinha desse ponto, vou no espacinho e faço 2 pontos baixos. Pego aqui, ó, a alcinha dos 2 pontos que estão fechados juntos, faço um ponto baixo. No espaço, 2 pontos baixos. Eu vou seguir fazendo assim por toda a lateral aqui da minha peça. Fiz aqui, ó, toda a lateral da minha peça. Venho aqui no último ponto, faço meu último ponto baixo, ó. E aqui eu laço o meu fio e vou voltar a fazer pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui nessa carreira, ó, a gente vai ter novamente 34 pontos baixos. Vou seguir fazendo aqui, ó, os meus pontos. Quando chegar aqui na outra lateral, a gente vai repetir os pontos baixos e finalizar a carreira. Eu vou terminar aqui a minha carreira e volto pra gente continuar. Pessoal, cheguei aqui, ó, no final da minha carreira. Eu vou finalizar aqui a minha carreira. Puxo aqui a minha laçadinha. E ajusto aqui o meu ponto, ó. Volto lá na correntinha e faço um ponto baixo, uma correntinha. E aqui a gente vai seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto, até chegar na lateral da nossa peça. Vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto, e agora é uma repetição aqui, ó, dessas 2 carreiras, tá? Quando você chegar lá do outro lado, você vai começar do jeito que começamos essa carreira aqui, ó. Faz 2 correntinhas e começa a fazer os seus pontos altos, ó, no primeiro ponto baixo.
E aí, a gente vai fazer uma carreira igual a essa, uma carreira igual a essa, uma carreira igual a essa, outra igual a essa, tá? Lembrando aqui de fazer a carreira, tá? De pontos baixos aqui entre uma carreira e outra, tá? Pontos baixos na lateral, pontos altos aqui nas costas e na frente. Vamos seguir fazendo assim até o tamanho desejado, tá? Eu vou fazer aqui aproximadamente 40 carreiras aqui, ó, no comprimento da minha peça, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, as minhas carreiras e volto pra gente finalizar aqui a nossa peça, tá? Ó, pode ver que ela já tá ficando aqui, ó, mais retinha, tá? Conforme a gente vai fazendo aqui a parte de baixo, ela vai se ajeitando aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó, as minhas carreiras no comprimento e volto pra gente finalizar aqui a nossa peça. Pessoal, olha só, cheguei aqui no final das minhas carreiras, ó. Fiz aqui, ó, 40 carreiras aqui, ó. Olha como que fica aqui a nossa lateral, ó. Então, eu fiz aqui as minhas 40 carreiras, você vai fazer aí o tamanho que você achar necessário para sua peça. Então, aqui, ó, você faz o tamanho que você achar necessário e aí você tem que terminar a sua peça com uma carreira aqui, ó, desses V's, tá? Que aí a gente vai fazer a carreira de acabamento. Então, eu vou finalizar aqui a minha carreira, ó. Alongar aqui a minha laçadinha. Vou puxar aqui por dentro, ó, da correntinha, igual a gente estava fazendo antes. Puxo a minha laçadinha lá para trás, ajusto aqui o meu fio, ó. Volto na correntinha, puxo a laçadinha e faço um ponto baixo. E aqui a gente vai seguir fazendo ponto baixo sobre ponto alto, ó. Então, aqui a gente tem o primeiro ponto, aí eu vou no segundo ponto, ó. Faço um ponto baixo. Aqui não tem segredo, é só seguir fazendo aqui os nossos pontos. Eu vou fazer aqui, ó, quando chegar na lateral eu volto pra gente continuar. Pessoal, fiz aqui, ó, ponto baixo sobre ponto alto, cheguei aqui na lateral. A gente vai fazer do mesmo jeito que a gente estava fazendo aqui, ó. Um ponto baixo no ponto alto e 2 pontos baixos aqui dentro do espacinho, ó. Aqui onde a gente tem os 2 pontos fechados juntos, faz um ponto baixo. No espacinho, 2 pontos baixos e a gente vai seguir fazendo assim até o final da nossa carreira. Quando chegar aqui, a gente novamente faz ponto baixo sobre ponto alto e aí a gente finaliza a nossa carreira. Eu vou terminar aqui a minha carreira e volto para a gente continuar. Pessoal, cheguei aqui, ó, no final da minha carreira, fiz o meu último ponto baixo aqui, ó, no meu ponto alto duplo, ó. Agora eu vou puxar aqui a minha laçadinha e vou cortar aqui o meu fio. Vou deixar um pedaço que seja suficiente para o arremate. Cortei aqui o meu fio, ó. Agora eu vou passar aqui, ó, por baixo das 2 alcinhas aqui do segundo ponto, ó. Temos aqui o primeiro, onde a gente iniciou a carreira, ó. Vou no segundo ponto baixo, pego as 2 alcinhas aqui do ponto, ó. E puxo essa laçadinha lá pra trás, ó. Vou ajustar aqui o meu fio. Agora aqui, ó, no último ponto que a gente fez, a gente vai pegar, ó, a alcinha de trás e
a alcinha que tem ainda mais para trás, ó. Aqui tem a alcinha de trás e abaixo dela a gente tem outra alcinha. Então, eu vou pegar a de trás e essa aqui de baixo, ó. Ó, tá vendo? Então, a gente vai pegar essas duas alcinhas aqui e puxar o fio lá para trás, tá? De baixo para cima, ó. Com a agulha de costura ou de tapeceiro fica mais fácil, ó. A posição aqui para mim também não tá muito legal, ó. Mas a gente vai pegar aqui, ó, as duas alcinhas, ó. Saio aqui no meio da minha correntinha e puxo novamente aqui por dentro esse fio lá para trás, ó. E aí, a gente vai ajustar aqui, ó, a correntinha, ó. Não deixe ela muito apertada, nem muito folgada. E tá pronto aqui, ó, o nosso acabamento, ó. Aí, a gente vai pegar esse fio aqui, vamos passar ele aqui por baixo de alguns pontos. Vamos esconder bem o fio, tá? Eu deixei aqui, ó, um bom pedaço. A gente vai esconder bem esse fio. E aí, a gente corta e coloca um pinguinho de cola, tá? Eu já fiz isso aqui, ó, nos outros arremates aqui do início da minha peça, ó. Eu já fiz aqui os arremates, ó, dos fios aqui do início. Fiz do mesmo jeito, passei por baixo de alguns pontos, coloquei um pinguinho de cola. E tá pronta aqui a nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu arrumar ela aqui para vocês verem melhor. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima!